Olá pessoal, tudo bem com vocês? Na aula de hoje a gente vai continuar estudando os sistemas hidráulicos de tubulação, só que a gente vai ver sistemas com ramificações e sistemas em que a vazão não é constante ao longo de todo o trecho, né? Então a gente vai estudar sistemas com derivações ou sistemas com dois ou mais reservatórios e a distribuição da vazão em marcha. Vamos lá? Nessa aula, nós vamos falar aqui ainda sobre sistemas hidráulicos de tubulação, mas nós vamos estudar duas formas de funcionamento desses sistemas hidráulicos, que são a condição ramificada das tubulações e a condição de distribuição de uma vazão em marcha. Bom, então vamos pensar, basicamente o que a gente precisa entender com relação os condutos ramificados. Em alguns problemas práticos, observa-se que o reservatório pode alimentar algumas tubulações ou até mesmo outros reservatórios, que é o caso da gente ter condutos ramificados, né? Então, na verdade, a gente não tem um caminho só para a água passar, a gente vai ter mais de um caminho. Cada configuração a ser avaliada deve ser estudada separadamente. A gente vai ver como exemplo dois casos clássicos, que acontece bastante na prática, que é o caso que eu tenho dois reservatórios e tenho um ponto de derivação, e outro caso que eu vou ter três reservatórios funcionando em conjunto. Então, primeiro a gente vai estudar o problema, caso A, que é o problema de dois reservatórios com uma derivação. Nesse caso, o que a gente tem? Vou passar para a imagem e vou falar o que está escrito naquele outro slide, no slide anterior. Eu tenho aqui que o reservatório 1, ele está abastecendo, ele vai abastecer o reservatório 2 e a derivação QB, Então, sempre aqui, nesse caso, o reservatório 1, por estar instalado numa cota mais alta, ele vai ser o nosso reservatório abastecedor, Então, R1 está abastecendo o reservatório 2 e há uma derivação instalada aqui no ponto B. Então, aqui a gente tem uma tubulação que a gente colocou as características D1, comprimento 1, velocidade 1 e vazão 1. E aqui, depois do ponto B até o reservatório 2, nós temos o conduto 2, que vai aqui do ponto B até o reservatório 2. Essa vazão aqui no ponto B, ela vai ser regulada através de um registro. A gente vai simular como se fosse uma vazão demandada na rede de distribuição de água, por exemplo, que é uma vazão que varia, Nem sempre essa vazão ela é constante. Então, a gente vai estudar esse caso. Então, algumas observações aí. O reservatório 1, por possuir a cota mais alta, a gente vai chamar ele de reservatório abastecedor, tá? Toda vez que ele funcionar aqui, que eu sempre vou ter uma vazão saindo de 1. Isso porque a energia nesse ponto ela é maior do que a dos outros pontos, tá? O reservatório 2, ele é um reservatório inferior, porque ele está na cota mais baixa. Ele pode ser chamado de reservatório de reservação, para armazenar a água, ou de compensação, quando a vazão requerida no ponto B não seja suficientemente suprida pelo reservatório 1, o reservatório 2 entra em ação, compensação, Então, é normalmente chamado por esses dois nomes, ou de reservação ou de compensação, reservatório inferior. Dessa derivação, então, vai sair uma vazão QB que a gente vai avaliar quais os casos que nós temos aí. Então, tudo isso que eu falei tá escrito aí. Então, a gente pode acontecer
três casos. O primeiro caso é supor que a vazão no ponto B é zero, né? Ou seja, não tem demanda lá naquela derivação minha, né? Ou seja, toda a vazão que está saindo do reservatório 1 equivale ali à vazão que chega no reservatório 2, né? Então, esse é o balanço que eu tenho de vazões, né? A vazão que sai do reservatório 1 é igual à vazão que chega no reservatório 2, uma vez que o ponto B ali, o registro está fechado, certo? E aí, a linha piezométrica, ela vai ser dada, né? Vamos observar lá na imagem. A nossa linha piezométrica, ela passa a ser representada pelos pontos, né? Ela sai aqui, sempre ela vai sair da superfície do reservatório, né? A gente já viu isso. E ela vai chegar no reservatório 2, já que a vazão, né, que sai de 1 chega no reservatório 2. No entanto, né, a energia aqui no ponto B, ela é, né, a energia piezométrica, a altura da linha piezométrica, que é dada por ZB mais PB sobre gama, a gente vai chamar de Y. Y é igual a ZB mais PB sobre gama, que é a altura aqui, né, da nossa linha piezométrica no ponto B. Então, nesse caso, que a gente tem que a vazão que sai do reservatório 1, Q1, corresponde à vazão que chega no reservatório 2, a gente vai estar funcionando como sendo, né, dois condutos trabalhando em série, né? Então, a gente tem o conduto 1 trabalhando em série com o conduto 2, né? A vazão Q1 é igual à vazão Q2, que é igual a uma dada vazão Q. Nesse caso, a perda de carga total é dada pela perda de carga no conduto 1, somada à perda de carga no conduto 2, né? Que para esse caso aqui corresponde exatamente à diferença de nível aí entre o reservatório 1 e o reservatório 2. É basicamente essa alturinha aqui, né? Então, é isso aqui que eu estou fazendo, né? A equação de Bernoulli, quando eu aplico entre a superfície do reservatório 1 e a superfície do reservatório 2, desprezando ali a velocidade, né? V1 e V2, já que eu não tenho velocidade, a água está parada no reservatório, a pressão em 1 é igual à pressão em 2, que é igual à pressão atmosférica, então eu fico que a perda de carga é dada pela diferença de cotas. A perda de carga vai ser a soma da perda de carga em 1, no conduto 1, mais a perda de carga no conduto 2. Somando isso daí, fazendo algumas manipulações, eu consigo isolar, explicitar a vazão, né, que vai passar por esse conduto. E essa vazão, né, lembrando, ela é igual à vazão que passa pelo conduto 1, que é igual à vazão que passa pelo conduto 2. A vazão que sai do reservatório 1 equivale à vazão que chega no reservatório 2, para o caso de a vazão em B ser igual a zero, né? Então, eu não estou coletando nenhuma água na minha derivação, certo? Um segundo caso aí, agora, a gente vai supor que eu tenho alguma vazão sim no ponto B, né? Então, ali eu vou começar a abrir o meu registro, né? Então, nesse caso, a linha piezométrica ela vai cair daquele ponto que a gente tinha e a cota piezométrica no ponto B pode atingir 3 pontos, dependendo do valor da vazão em B. Ela pode atingir o ponto E, o ponto F ou o ponto G, né? Lembrando aqui, quando que ela vai atingir o ponto D? Quando a vazão QB é igual a zero. Esse caso aqui em vermelho foi o primeiro caso que a gente analisou. Esse segundo caso, QB é maior do que zero. E aí, para esse caso, a posição da linha piezométrica ela pode ser passando por E vai diretamente até o nível do reservatório 2. Ela pode vir nesse sentido verde aqui,
ou ela pode vir aqui para o ponto G, né? Então, aí a gente vai analisar a vazão QB é maior do que zero e a segunda condição aqui, né, para esse nosso segundo caso, é que a cota piezométrica no ponto B, que a gente chamou de Y é igual a PB sobre gama mais ZB, é igual, Y é igual à cota do ponto 2, né? A cota piezométrica do ponto 2, mas considerando aí a pressão atmosférica, a gente tem, né, que é igual à cota no ponto 2. Então, aí a linha piezométrica, ela vai ser formada pelos pontos M, E, N, no caso limite, em que o registro está fechado. A partir desse ponto E aqui para baixo, esse registro ele começa a ficar aberto, né? Eu tenho uma demanda de vazão em B, certo? A linha verde corresponde ao ponto B sendo alimentado somente pelo reservatório R1, né? Até aqui a linha piezométrica passando aqui pelo ponto E, o reservatório 1 alimentava o reservatório 2 e nada saía aqui no ponto B. A partir do momento em que a cota piezométrica do ponto B, né, eu comecei a ter uma vazão aqui em B, a cota piezométrica, a carga piezométrica, ela começa a diminuir e ela para o ponto F, né, ou se diminuir muito, vai para o ponto G. Aqui no ponto F, eu tenho que a cota piezométrica no ponto B corresponde à cota, né, geométrica do reservatório 2. Significa, então, dizer que a partir desse ponto, toda a água que sai do 1 vai ser tirada aqui no ponto B, né? E o reservatório 2, ele não é nem abastecido e nem abastecedor, né? Para esse caso aqui, em que a linha piezométrica passa aqui no ponto F. A partir desse ponto, né, se eu começar a tirar mais vazão no ponto B, vazão essa que o reservatório 1 não consegue suprir, que o conduto 1 não consegue suprir, o reservatório 2 entra em ação e ele começa a abastecer também, né? Então, a vazão aqui muda de sentido, né? Ela estava de 1 para 2, depois ela tornou-se nula, quando eu igualei a vazão Q1 com a vazão QB, e agora a vazão QB é maior do que Q1, então Q2 entra para ajudar, né? Então, quando a cota piezométrica do ponto B é menor do que a altura do reservatório 2, nesse caso o reservatório 2 vai funcionar como reservatório abastecedor, né? Então é isso que está sendo dito aí, né? Eu vou falar para vocês fixarem. Quando o QB aumentar de forma que a cota piezométrica no ponto B fique igual à cota geométrica do reservatório 2, não vai haver vazão entrando nem saindo do reservatório 2, ou seja, no conduto 2 não passa água, né? Toda a água que sai do reservatório 1 é demandada ali na derivação em B. E aí, nesse caso, né, para esse caso, a gente tem que a altura Y, que a gente já chamou de cota piezométrica em B, vai ser igual à cota geométrica do reservatório 2 e a vazão no conduto 2 é igual a zero. Aí, nesse caso, né, que a gente está falando, que a cota piezométrica em B corresponde à altura geométrica do nível d'água no reservatório 2, a linha piezométrica ela vai ser dada pelos pontos M, F, N, né? Vazão em 2. Q2 é igual a zero, Q1 é igual a QB, certo? E a altura Y, que é a cota piezométrica do ponto B, corresponde à cota geométrica no reservatório 2. Esse é o nosso segundo caso.
Então, nesse caso, a gente vai aplicar Bernoulli entre o ponto 1 e o ponto B, né? Aplicando Bernoulli entre o ponto 1 e B, a gente vai ter que Bernoulli, que a perda de carga entre os pontos 1 e B vai ser igual à cota Z1 menos a cota Z2, sendo que Z2 aqui para mim equivale a PB sobre gama mais ZB. Né? Neste caso, Z2 é igual a ZB mais PB sobre gama. E aí, fazendo esse ΔZ, né, a perda de carga do escoamento total equivale à perda de carga apenas entre o ponto 1 e 2. Né? Então, perda de carga vai ser igual à equação universal. Né? A gente vai considerar aqui a vazão no ponto B, que é igual à vazão Q1. E aí a gente acha a vazão QB, né? Um terceiro caso é quando essa vazão QB aumenta ainda mais e a vazão Q1 não é mais capaz de suprir a vazão que está sendo demandada no ponto B. Nesse caso, o reservatório 2, ele passa a ajudar aí a abastecer a derivação, né? Então, quando essa vazão QB aumenta ainda mais, a linha piezométrica cai mais e pode atingir o ponto G, ficando menor do que a cota do nível d'água no reservatório 2. Quando isso acontece, a vazão no conduto 2 agora vai do reservatório para o ponto B. Né? Então, a nossa linha piezométrica agora é essa em azul, né? Ela MGN. Então, eu tenho vazão passando pelo conduto 1, vazão passando pelo conduto 2 e vazão saindo aqui em QB. Então, o nosso balanço de vazão é Q1 mais Q2 é igual a QB. Nesse caso, a cota piezométrica no ponto B é menor do que a cota geométrica do ponto 2, tá? E aí, né? Como eu falei para vocês, a vazão em B é Q1 mais Q2, vai haver perda de carga nas duas tubulações e a cota piezométrica no ponto B é menor do que a cota geométrica no ponto 2. Como a vazão na derivação é a soma da vazão que deixa o R1 com a vazão que deixa o R2, então somando essas vazões, né, aqui a vazão que deixa o R1 e aqui a vazão que deixa o R2, aplicando Bernoulli entre os pontos 1 e B e entre o ponto 2 e B, né, a gente consegue isolar a vazão. E aí a gente tem um segundo problema, né, que a gente estudou 2 reservatórios com uma derivação, a gente pode ter também 3 reservatórios, que é um caso muito comum. Então vamos supor que eu tenho 3 reservatórios interligados entre si, através de tubulações que vão se unir numa única junção. Essa junção a gente vai dar o nome nela de B, né? Ponto B. A tubulação que sai do reservatório 1, e chega no ponto B vai ser o nosso conduto 1. A que sai do reservatório 2 e chega no ponto B é o conduto 2. E aqui a gente tem o conduto 3 que sai do reservatório 3 e chega no ponto B. Quando esse sistema estiver em equilíbrio, vai haver uma vazão em cada um desses condutos e o objetivo nosso é determinar a vazão em todos os 3 condutos e determinar também a cota piezométrica do ponto B. Observem que essa cota piezométrica, que a gente chamou de Y, né? ZB mais PB sobre gama, ela é muito importante para determinar como que o meu sistema está funcionando. A gente viu isso para o problema de 2 reservatórios de uma derivação e a gente vai confirmar isso para o problema de 3 reservatórios. Então, aqui a gente tem a mesma situação. O reservatório 1, por estar na cota mais alta, ele vai ser chamado reservatório abastecedor. O reservatório 3, por estar na cota mais baixa, ele vai ser chamado reservatório
armazenador. E o reservatório 2, ele pode funcionar como reservatório que cede vazão, né? A vazão pode sair desse reservatório, ele vai ser um reservatório de compensação. Ou ele pode também receber uma vazão, dependendo de como que está a pressão, a cota piezométrica aqui no ponto B, né? Como que está o balanço energético aqui. Então, ele pode também ser um reservatório armazenador, né? Dependendo aí de como que ele vai funcionar. Então, depende da configuração. Ele pode estar recebendo vazão ou fornecendo vazão para o reservatório R3. No entanto, duas certezas nós temos. O reservatório 1 sempre fornece vazão e o reservatório 3 sempre recebe vazão, certo? E aí, né, quando a gente tem o equilíbrio, a gente chama a vazão Q1, a vazão que passa pelo conduto 1, e a vazão Q3, a vazão que passa pelo conduto 3. Essas duas a gente tem certeza. No conduto 2 vai ter uma vazão que está entrando, Q2 pode estar entrando ou Q2 pode estar saindo. Isso daí a gente precisa determinar também, né? Então, quando esse equilíbrio se estabelecer, eu quero conhecer a cota piezométrica nessa junção B e o sentido da vazão na tubulação 2, né? Então, lembrando aí, por questões de simplicidade, a cota piezométrica no ponto B, a gente vai chamar de Y, que é ZB mais PB sobre gama. Então, nesse caso, a gente pode analisar 3 casos. Então, tudo isso que eu falei tá aí. O primeiro caso é R1 vai ceder a vazão Q1, que vai se distribuir entre os reservatórios 1 e 2. Então, Q1, reservatório 1, abastece o reservatório 3 e abastece o reservatório 2. Nesse caso, a linha de energia para o escoamento no tubo 1, ela se dá aqui, né, como E. A linha de energia para o escoamento no tubo 1, ela vai do ponto 1 até o ponto E. Para o conduto 2, ela vai do ponto E até o ponto M, é essa linha de energia aqui. E a linha de energia para o conduto 3, ela vai do ponto E até o ponto N, né? EN. Então, beleza, a vazão que o equilíbrio de vazões, a gente tem que Q1 é igual a Q2 mais Q3, certo? Beleza. Então, no trecho 1, do conduto 1, a vazão que deixa o reservatório 1 vai ser tal que a perda de carga na tubulação 1 vai ser dada pela cota geométrica do ponto 1 menos a cota piezométrica do ponto B, né? Ou seja, aplicar Bernoulli entre o ponto 1 e o ponto B. Aplicando Bernoulli entre esses pontos, a gente chega numa expressão desse tipo aqui. Lembrando que Y é igual à cota piezométrica no ponto B. Fazendo algumas manipulações, a gente consegue obter a vazão Q1 em função de uma constante, né, que é função do diâmetro de K, que é essa constante aqui, 8F sobre π ao quadrado vezes G, vezes L1, né, multiplicado por raiz da cota geométrica no reservatório 1, menos a cota piezométrica no ponto B, né. Chamando essa raiz aqui de A, né, a gente pode simplificar, Q1 vai ser sempre raiz de Z1, cota geométrica no ponto 1, menos a cota piezométrica em B. No trecho 2, a mesma coisa, a gente vai aplicar Bernoulli entre o ponto 2 e o ponto B, né? Então, entre o reservatório 2 e o ponto B. Nesse caso, a perda de carga, aplicando Bernoulli, eu vou ter que a cota piezométrica no ponto B menos a cota geométrica em 2 é a minha perda de carga,
né? Então, fazendo algumas manipulações algébricas, eu chego que a minha vazão Q2 é uma constante B, raiz da cota piezométrica em B, menos a cota geométrica no reservatório 2. Isso para o caso de ter vazão entrando no reservatório 2, né? Porque a cota piezométrica no ponto B é maior do que a cota geométrica do ponto 2. E no trecho 3, a vazão que chega ao reservatório R3 faz com que a perda de carga no tubo 3 seja a cota piezométrica no ponto B menos a cota geométrica no ponto 3. Fazendo manipulações, a gente tem que Q3 é igual a C, um coeficiente C, raiz da cota piezométrica menos a cota geométrica. Beleza, para esses a gente consegue calcular a vazão nos 3 trechos e a cota piezométrica no ponto B, fazendo dessa forma, né? O reservatório 1, ele abastece tanto o reservatório 2 quanto o reservatório 3. Para o caso em que eu tenha, né, a cota piezométrica no ponto B igual à cota geométrica no reservatório 2, significa que nenhuma vazão vai estar passando pelo conduto 2. Toda a vazão que sair do conduto 1 vai entrar no reservatório 3, né? E aí, nesse caso, nós vamos ter as seguintes linhas piezométricas. Essa linha piezométrica daqui, né, que a gente tem nenhuma vazão por esse conduto, Q2 é igual a 0, Q1 é igual a Q3, né, que é um outro caso que nós podemos ter. Nesse caso, a linha piezométrica na tubulação 1 é dada por essa linha aqui, e a linha piezométrica na tubulação 2 é dada por essa linha aqui, certo? E aí a gente vai fazer as mesmas manipulações, né? Lembrando que Q1 é igual a Q3, e aqui para esse caso nós temos que Y é igual à cota do reservatório 2, né? A cota piezométrica, esse ponto F aqui, é a cota piezométrica do meu ponto B. Corresponde aqui à cota geométrica do reservatório 2, né? Então, Y é igual a Z2. Então, no trecho 1, a gente vai aplicar Bernoulli, também a mesma coisa. No Bernoulli, então, entre o reservatório 1 e o ponto B, sendo Y, né, que é a cota piezométrica no reservatório B, igual a Z2, a gente tem que a nossa perda de carga é dada, né, por essa expressão aqui, chamando A de raiz de D1 à quinta sobre K1 vezes L1. Nossa vazão Q1 vai ser igual a A raiz de Z1 menos a cota piezométrica no ponto B. A mesma vazão, né, do mesmo jeito que a gente achou lá para o primeiro caso, né? Q1 aqui é igualzinho ao Q1 do primeiro caso. Depois, no segundo caso, a vazão, no trecho 2, a vazão Q2 é igual a 0, né? E no trecho 3, a vazão que chega a R3 vai impor uma perda de carga em que a cota piezométrica no ponto B menos a cota geométrica do reservatório 3 é dado por essa perda de carga aqui, né? E aí a gente acha a vazão Q3, que é C vezes raiz de Z2 menos Z3. Então, a mesma coisa, né? Nesse caso aqui, é igualzinho para o primeiro caso que a gente achou. E agora, por fim, um terceiro caso. A gente já viu o reservatório 2 funcionando, né, sendo abastecido. Agora, um terceiro caso é que o reservatório 2, ele também vai abastecer junto com o reservatório 1. Eles vão abastecer o reservatório 3, né? Nesse caso, a gente vai ter a seguinte situação. A vazão que sai do reservatório 1 mais a vazão que sai do reservatório 2 corresponde à vazão que vai para o reservatório 3. Então, Q3 é Q1 mais
Q2, né? A linha piezométrica, ela vai ser representada por essa linha verde aqui, né? Daqui até o ponto G. O reservatório 2 agora, como a cota piezométrica em B está abaixo da cota geométrica do ponto 2, então faz dessa forma. E como a cota piezométrica do ponto B está acima do reservatório 3, sai daqui e vai para a superfície do reservatório. Beleza? Então, nesse caso, fazendo aí para o trecho 1, a perda de carga vai ser, né, dada por Z1 menos a cota piezométrica no ponto B. A gente acha que a vazão é igual a A vezes raiz de Z1 menos Y, a mesma vazão encontrada para o primeiro e para o segundo caso. No trecho 2, a vazão ela vai depender aí de Z2 menos Y, né? A perda de carga depende de Z2 menos a cota piezométrica no ponto B. Nesse caso, a vazão Q2 é B vezes raiz de Z2 menos Y. E no trecho 3 vai ficar como antes, né? Então, a perda de carga é a cota piezométrica do ponto B menos a cota geométrica em 3. Fazendo aí as manipulações, a gente tem que Q3 é igual a C vezes raiz de Y menos Z3, que é a mesma que a gente viu para o primeiro e para o segundo caso. Então, resumindo aí todos esses casos que nós vimos, a gente tem que a vazão Q1 é sempre A vezes raiz de Z1 menos Y. A vazão Q2, ela pode ser de dois tipos. Ela pode ser B vezes raiz da cota piezométrica no ponto B menos a cota geométrica no ponto 2, se o reservatório 2 estiver sendo abastecido, né? Que é o caso da vazão que sai de 1, ir para 2 e para 3, para o reservatório 2 e para o 3. Ou seja, a cota piezométrica no ponto B é maior do que a cota geométrica do reservatório 2. Ou, no caso de ser menor, né, dessa cota piezométrica ser menor, nesse caso a gente faz a cota geométrica do reservatório 2 menos a cota piezométrica no ponto B. E a vazão em 3 vai ser C vezes raiz da cota piezométrica em B menos a cota geométrica do ponto 3 para todos os casos. Então, de uma outra forma, né, resumindo aí de uma outra forma, a gente vai fazer que Q1 menos Q2 menos Q3 é igual a 0 se a cota piezométrica em B for maior do que a cota geométrica em 2. E Q1 é mais Q2 menos Q3 é igual a 0 se a cota piezométrica em B for menor do que a cota geométrica em 2. No geral, Q1 vai ser mais ou menos Q2 menos Q3. Então, eu sempre tenho mais Q1 menos Q3. O Q2 vai depender se ele funciona como abastecedor, nesse caso eu uso mais. Se ele funcionar como reservatório, né? Se a vazão de 1 vai para Q2, então eu uso menos, né? Então, um resuminho aí dos casos que nós podemos ter. Então, a solução para esse problema, ela vai ser encontrada quando nós resolvermos o sistema de 4 equações não lineares, né, que são essas que nós vimos, das vazões Q1, Q2 e Q3, e a equação da continuidade. A solução analítica pode ser complicada, já que o sistema de equações é não linear. Assim, é possível impor uma solução prática. Para simplificar a solução do sistema, a gente pode adotar aí alguns passos. Primeiro, nós vamos supor inicialmente que a cota piezométrica em B é igual à cota geométrica do reservatório 2. Nesse caso, a vazão no conduto 2 é nula. Aí nós vamos determinar Q1 e Q3 através daquelas equações que nós vimos, né, que são as mesmas para todos os casos, independente de qual caso que eu estou considerando. Eu não preciso saber, né, as cotas piezométricas antes de analisar.
Aí, obtive Q1 e Q3. Se Q1 é igual a Q3, significa que a vazão em 2 é realmente nula e a solução está encontrada. Se Q1 é maior do que Q3, nesse caso, o Q3 está sendo abastecido, né? E o Q2 também está sendo abastecido, porque está saindo mais vazão de 1 do que chega em 3. Então, esse restante da vazão vai para o reservatório 2. Então, né, a gente vai diminuir a vazão Q1 que a gente encontrou, né? Para isso, nós temos que aumentar a cota piezométrica do ponto B, né, iterativamente, até que a gente consiga encontrar um equilíbrio aí na equação da continuidade. E se, caso contrário, a vazão Q1 for menor do que a vazão que chega em 3, significa que Q3 está recebendo uma vazão maior do que Q1 pode mandar. Nesse caso, o reservatório 2 funciona como um reservatório abastecedor e a cota piezométrica do ponto B, ela deve ser menor do que a cota geométrica no reservatório 2. Então, nós vamos diminuindo a cota piezométrica do reservatório do ponto B até que a gente consiga satisfazer a equação da continuidade, né? Que é Q1 mais ou menos Q2 menos Q3 é igual a zero. Né? Quando isso daqui se satisfizer, a gente achou a solução da nossa equação. Então, quando a gente estiver próximo da solução, é conveniente adotar um erro na equação da continuidade, que a gente vai calcular esse erro como sendo a soma de Q1, Q2 e Q3, né? Sendo o sinal de mais ou menos, vai depender de como que a vazão em 2 está funcionando, né? E esse valor ele tem que dar zero, esse erro aqui, né? Então, a gente vai calcular diferentes erros, né? Porque nunca vai dar zero, sempre vai dar próximo de zero, mas nem sempre zero. Então, a gente pode calcular uns 3 valores para a função erro que sejam próximos de zero, tal que pelo menos um deles seja negativo e o outro seja positivo, né? E aí a gente traça um gráfico para poder representar. Nesse gráfico, onde o gráfico cruzar com o eixo Y, né? Ou seja, com o erro zero, a gente vai ser um gráfico de erro por vazão, né? Então, a vazão que resultar um erro zero corresponde ali à solução do problema. Então, uma vez determinado esse valor, a gente, por interpolação linear, nós vamos calcular Q1, Q2 e Q3 para satisfazer a equação da continuidade, né? Quanto menor for o intervalo entre os erros, mais próximo da solução nós estamos. Então, aqui a gente tem um gráfico de erro versus erro aqui, né, em X, cota piezométrica. Então, a gente calculou para várias cotas piezométricas, né, e fomos fazendo o erro da equação da continuidade. Quando o erro resultar em zero, essa daqui é a cota piezométrica que vai ser adotada, né, 34,7, para o nosso ponto B. Né? Com essa cota piezométrica, a gente calcula as vazões Q1, Q2 e Q3 e está resolvido o problema. Bom, vamos falar agora, né? Até aqui a gente considerou o escoamento em tubulações em que a vazão é constante ao longo de todo o escoamento. Há um tipo de escoamento em que a vazão vai diminuindo ao longo do percurso. E aí esse escoamento vai ser chamado de variado, não é mais uniforme como era antes, né? Então a vazão diminui, então as características, as propriedades do escoamento, elas vão variar com a posição e com o tempo. Se a vazão não variar abruptamente nesse trecho, a gente vai conseguir generalizar essa análise, né? Chamando esse escoamento de escoamento gradualmente variado. Esses escoamentos, então, são comuns aí nos sistemas de abastecimento de água, principalmente na rede de distribuição, que a gente tem, por exemplo, um sistema, uma rede aqui passando pela minha rua e a minha residência faz a retirada, né, o meu consumo de água. A residência vizinha faz o consumo dela, então
a vazão ela vai diminuindo ao longo do percurso, né? Uma vez que eu tenho vários pontos de derivação, né? Isso também pode ser observado nos sistemas de irrigação, né? Ou seja, quando a água ela é distribuída através de várias derivações. Nesse caso, a equação da continuidade ela pode ser aplicada em cada trecho para calcular a vazão que segue para o trecho seguinte, e a equação de Bernoulli para se calcular a perda de carga em cada trecho. Mas, quando eu tenho um número de derivações que seja muito grande, é impraticável que nós realizemos isso trecho a trecho, né? Então, admitindo-se que a vazão que deixa a tubulação seja distribuída no percurso, né, de maneira uniforme, o problema ele pode ser equacionado. Então, a primeira hipótese que nós vamos adotar aqui é que essa distribuição é feita uniformemente pelo caminho, né? Então, essa é uma hipótese, isso não corresponde à prática, mas é uma hipótese que nos permite equacionar esse problema. Então, a gente vai ter uma tubulação, a água está escoando por essa tubulação de conduto de comprimento L, diâmetro D, constante, e a gente tem que a vazão que entra aqui na seção 1 é igual à vazão que sai na seção 2. Isso a gente viu, né, até aqui. E a perda de carga vai ser calculada por essa expressão. Quando a gente tem, a perda de carga unitária vai ser a perda de carga dividido por L, então é isso aqui. A gente pode chamar esse coeficiente aqui de K, de um coeficiente K, logo a gente consegue escrever que a perda de carga unitária é um coeficiente K vezes a vazão ao quadrado. Né? No caso da distribuição em marcha, a vazão que entra pelo meu conduto não é a mesma vazão que sai. A vazão Q1 é diferente da vazão Q2, porque eu derivei vazões aqui, houve uma retirada de vazão durante o percurso, né? Então, há uma vazão distribuída aqui, que é a soma dessas pequenas vazões aqui, Qzinho, né? Então, a vazão que entra no trecho, a gente vai chamar de vazão de montante, e a vazão que sai do trecho, a gente vai chamar de vazão de jusante. O nosso equilíbrio, ele vai se dar, né? A vazão que foi distribuída é igual à vazão de montante menos a vazão de jusante. Ou seja, eu entrei com uma vazão Q1, eu saí com uma vazão Q2 diferente de Q1. Bom, a vazão que eu distribuí aqui é dada pela vazão que entrou. Vazão distribuída é a vazão que entrou menos a vazão que saiu. Espero que isso fique claro. Então, aqui entra Q1, sai Q2 e eu distribuo QD, né? Considerando aí que essa vazão QD ela é distribuída uniformemente ao longo do trecho do conduto, né, que tem comprimento L, a gente pode definir uma vazão unitária, que é a vazão distribuída dividido pelo comprimento do nosso trecho, né? Eu também posso escrever que a vazão de montante, a vazão que entra, é a vazão que sai mais a vazão que foi distribuída, né? Ou então, a vazão de montante é a vazão que sai mais Q vezes L, né? Essa vazão distribuída pode ser escrita como sendo a vazão unitária multiplicada pelo comprimento. Se nós adotarmos um referencial OX, né, com o eixo X correspondente aqui ao eixo da tubulação e com a origem aqui no ponto O, né, onde a gente começa a nossa distribuição em marcha, a gente pode escrever algumas equações para as vazões em uma dada posição X medida a partir desse ponto O, né? Então, eu quero escrever qual que é a vazão QX aqui, que foi distribuída nesse pequeno trecho dx. Então, a vazão que entra no comprimento X, eu vou chamar de vazão de montante. A vazão que deixa o comprimento X é a vazão QX. E a vazão unitária que foi distribuída naquele pequeno dx é a vazão Qzinho.
Então, eu consigo escrever que a vazão de montante é a vazão que sai mais a vazão distribuída pelo trecho, né? Ou a vazão que sai é igual a vazão de montante menos a vazão distribuída pelo trecho. Supondo um comprimento infinitesimal dx, a vazão seja Qx, a nossa perda de carga unitária vai ser escrita como esse coeficiente K vezes Qx elevado ao quadrado, né? A perda de carga no trecho de comprimento dx vai ser J vezes dx. Então, J vezes dx é igual a K Qx ao quadrado vezes dx, ou seja, a gente consegue, e Qx pode ser escrito como Q de montante menos a vazão distribuída em marcha, né, a vazão unitária vezes x. Integrando, para a gente achar, ali a gente tinha a perda de carga unitária. Se eu integrar no comprimento L, eu tenho a perda de carga total, né? A perda de carga total vai ser uma expressão desse tipo. Quando a gente resolver essa integral, a gente chega numa expressão, né, de vazão elevado ao quadrado e comprimento elevado ao cubo, né? Porque eu tenho L aqui e L ao quadrado aqui dentro. Então, essa equação mostra que a perda de carga é uma função cúbica do comprimento do trecho, onde está ocorrendo a distribuição em marcha. E a perda de carga unitária é dada por essa expressão, né? Uma expressão quadrática do comprimento. Então, conclui-se aí que a linha de energia numa distribuição em marcha, ela é uma parábola cujas tangentes, tanto no seu início quanto no fim, tem a inclinação correspondente à inclinação do escoamento uniforme, né? E entre esses trechos, né, onde eu tenho a distribuição da vazão em marcha, eu tenho a linha de energia na forma de uma parábola. Então, a vazão de início é Qm e a vazão no fim, né, QJ. Então, tá aqui a nossa linha de energia. Eu tenho aqui a vazão Qm, né, neste ponto, e aqui eu tenho uma vazão QJ. Então, aqui eu tenho a linha de energia correspondente à tangente, né, dessa parábola aqui, que seria que aconteceria no escoamento uniforme, e aqui também a linha de energia que aconteceria no escoamento uniforme com uma vazão QJ, né? E aqui, entre o trecho que eu tenho distribuição de marcha, a linha de energia ela se comporta como uma parábola. A gente vai aproximar essa parábola, né, a uma linha de energia equivalente, né, que seja linear para facilitar os nossos cálculos. Porque essa equação ela não é muito cômoda. Ela pode ser aproximada por uma outra equação de forma a facilitar os nossos cálculos. Chamando a vazão que foi distribuída de Q vezes L, e a perda de carga vai ser escrita, né, só substituindo ali como QD igual a Q vezes L. Bom, essa função que a gente vai aproximar a nossa perda de carga é uma função desse tipo aqui, ó. Qm, vazão de montante, menos um coeficiente A, vezes a vazão distribuída, isso tudo ao quadrado, né? E esse coeficiente A, ele varia de meio a 0,577. Então, essa daqui é uma função que vai aproximar essa função quadrática aqui. Se a gente adotar uma vazão fictícia, que a gente vai chamar, né? Vazão fictícia vai ser a nossa vazão de montante menos esse coeficiente A vezes a vazão distribuída, a perda de carga vai ser dada basicamente pelo K vezes L vezes a vazão fictícia ao quadrado. Lembrando aí que K é igual a essa expressãozinha aqui. Então, nesse caso, o cálculo da perda de carga no escoamento com distribuição em marcha vai ser calculado a partir da vazão fictícia. O valor da vazão fictícia é um valor supostamente constante que produz a mesma perda de carga do escoamento com distribuição em marcha no comprimento L. Qual é essa vazão fictícia, né? Então, a vazão fictícia é dada por aquele, dentro lá daquela função que a gente aproximou, né? Então, é a vazão de montante menos A vezes a vazão distribuída, né?
E para alguns casos, a gente pode chamar que é esse coeficiente A 0,55. Como se trata de uma aproximação, é conveniente adotar que esse coeficiente A seja meio, né, o que facilita o cálculo, e a gente pode obter a nossa vazão fictícia como sendo a média entre a vazão de montante e a de jusante. Então, para calcular a perda de carga, a gente substitui esse valor da vazão fictícia nessa expressão aqui, né? Então, facilmente a gente consegue obter a perda de carga no escoamento com distribuição de marcha se nós conhecermos a vazão que entra e a vazão que sai do trecho que tem o escoamento em marcha. Um caso particular é quando eu não tenho vazão de jusante, ou seja, toda a minha vazão que entrou foi distribuída ao longo do trecho L, né? Então a minha vazão de jusante é 0. Nesse caso, se eu aproximar como sendo a vazão fictícia como sendo metade da vazão de jusante, eu não vou ter bons resultados que se ajustam bem às observações experimentais. Nesse caso, eu faço uma aproximação, né? Eu vou fazer uma utilização da equação correta para o cálculo da perda de carga, né? Então, substituindo aqui a vazão de montante como sendo a vazão que foi totalmente distribuída ao longo do trecho, né? Já que a gente não tem vazão de jusante, fazendo algumas manipulações algébricas, a gente chega que a perda de carga é KL vezes a vazão distribuída ao quadrado dividido por 3. Chamando aí de vazão fictícia, né? Porque a gente viu que a nossa perda de carga, a gente falou que a perda de carga é KL vezes a vazão fictícia ao quadrado. Se a gente igualar a vazão fictícia a QD sobre 3, né? QD ao quadrado sobre 3, então a nossa vazão fictícia vai ser QD dividido por raiz de 3, né? Então, basicamente isso daí. Certo? Ou QD ou vazão de montante, né? Já que para esse caso a vazão de montante é igual à vazão que foi distribuída no trecho, uma vez que a vazão de jusante é igual a 0. Pessoal, é isso. Muito obrigada pela sua atenção. Se ficar qualquer dúvida, vocês podem me perguntar. Até a nossa próxima aula.